Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O quarteto fracassa contra o Santos, com as circunstâncias todas que a gente já Só conversou uma coisinha do bastante. Mirassol Diga. antes de passar para o São Paulo. Você falou das 5 vitórias, né? É. O Mirassol, a última foi contra o Velo Clube, no final de semana, em Rio Claro. O Mirassol do Eduardo Barroca só utilizou 2 titulares nesse jogo: o Muralha, o goleiro, e o Danielzinho. Então, um titular de linha, preparando o time inteiro para o jogo contra o São Paulo. Então, o Mirassol já está fazendo um esquema que os outros times da Série A estão fazendo. Ele vai disputar a Série A. Então, essa turma mais experiente, o Reinaldo, Kingnaldo, David Braz, Tá lá. Gabriel, ex-Flamengo, todo mundo vai jogar contra o São Paulo, né? É a tropa máxima do Mirassol, que recém contratou o Walter, goleiro do Cuiabá, mas ainda terá o Muralha como titular diante do São Paulo. Então, os caras estão levando a sério. Vai ser um jogo dificílimo mesmo para o São Paulo, como você mesmo falou. Como eu falei, tem uma das melhores campanhas do campeonato, aliás, melhor que a do São Paulo, inclusive, nesse momento. Bom, o São Paulo, como eu falei, né, o quarteto fracassou contra o Santos, nas circunstâncias todas, jogo fora de casa, chuva, não sei o quê, Neymar e tarará. O São Paulo fracassou com vontade com o quarteto. Agora é um jogo em casa. E aí a boa lembrança é o jogaço que fez contra o Corinthians. Uhum. Teremos quarteto de novo, mas teremos mais novidades na zaga, né? Novidades não, voltas. Então, vamos lá. Sim, é o time principal do São Paulo, com o quarteto naquele esquema ainda de revezamento 2-por-1 do Zubeldia. A partir do jogo com o Bragantino, sábado, a coisa vai mudar um pouco. O São Paulo vai fazer 4 jogos numa semana. Mas esse jogo, aliás, para quem for ao Morumbi, ao contrário da minha pessoa, é bom ir, porque o próximo jogo do Morumbi, quiçá, só lá na penúltima rodada contra a Ponte Preta, porque vai ter show da Shakira e o São Paulo vai jogar em Brasília. Então o Morumbi vai ficar um bom tempo sem São Paulo, né? Nesse jogo do Morumbi, em tese é o time principal, com o quarteto. As dúvidas eram 2 jogadores, os argentinos lesionados, o Alan Franco, que não jogou contra o Santos, e o Enzo Dias, que saiu machucado. Faz falta, né? Foi o melhor jogador ano passado. O Enzo Dias treinou normalmente, foi só uma paulistinha. O Alan Franco fez um treino e meio, na verdade. Ele deve ser relacionado, mas não é garantia que ele comece jogando. Depende de como ele reagir. O São Paulo está tendo muito cuidado com o Alan Franco para não lesionar o jogador. Então ele quer jogar, participou do treino de terça, parte do treino de segunda. Ainda, digamos, é dúvida para esse jogo, mas tem boa chance de atuar. Bom, e o resto do time é o time do Santos, nas laterais. A gente vai falar sobre laterais já, tá? Igor Vinícius de um lado e Enzo do outro, que você acabou de falar que deve jogar. Então, beleza. Tem, não, deveria pôr os Ferrarese, mas acho que não, vai ser o Igor Vinícius mesmo. Isso. Pablo Maia, Alisson, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri, o quarteto. Isso. E a dupla Arboleda e Alan Franco, ou Arboleda e Sabino, dependendo da recuperação. Bom, ótimo teste bom para o São Paulo. Outro jogo cascudo do São Paulo, né? Foram 3 jogos cascudos: Corinthians, Santos e agora esse do Mirassol. Na sequência, né? Na sequência. Depois vai ter 2 jogos relativamente mais simples, né? Então, mas antes dos 2... Entre Limeira e Velo. Mas antes dos jogos mais simples em Brasília, é Bragantino em Bragança. Ou seja, a tabelinha, ela reservou a sequência de times da Série A praticamente encavalados, né? Sim. Né? Então, essa é a situação do São Paulo nessa busca primeiro pela liderança da chave, depois por uma campanha a melhor possível, né? O Corinthians distanciando. 2 outros elementos rápidos do jogo. A arbitragem é do João Vitor Gobi, é um árbitro novo que eu não gosto, muito nervoso. Já não gosta? Não gosto do João Vitor Gobi. Os árbitros dos jogos do São Paulo não me agradaram nada até agora. Só o do clássico Corinthians, que eu acho que é o Flávio de Souza, que é um dos principais árbitros. Não gosto do João Vitor Gobi, é o árbitro do jogo. E a expectativa aí, Tironi, é nenhuma parcial de público divulgado com antecedência, é de um público pequeno, lamentavelmente. O São Paulo acho que também não se atentou a preços nesse início, né?
se bater a marca da estreia contra o Guarani, o que eu acho é que com um simples exercício de estratégia, você sempre tem pelo menos 30 mil pessoas no Morumbi. É bem provável que a gente não tenha 30 mil pessoas no Morumbi para São Paulo e Mirassol. Marina Buffon, diretamente do CCT da Barra Funda, com as informações do São Paulo. Tem reforço chegando no tricolor? Pois, como você mesma disse, tem reforço novo chegando na área. Ontem à noite, após o nosso programa, o lateral esquerdo, Wendel, chegou no aeroporto de Guarulhos. O Wendel teve longos meses de conversa com o São Paulo aí para tentar vir para cá de forma antecipada e de fato conseguiu. O presidente Júlio Casares e também a diretoria trabalharam aí incansavelmente, envolveram 2 jogadores nessa transação para vir antecipadamente aqui para o Brasil. O William Gomes sendo vendido por aí quase 55 milhões de reais. O Moreira também está indo por empréstimo para lá. E o Wendel, então, chega de forma antecipada, ele que tinha contrato até o meio do ano com o Porto. Alguns amigos jornalistas conseguiram falar com o Wendel na chegada do aeroporto, então vamos ouvir as primeiras palavras aí do jogador, falando sobre a alegria de vestir essa camisa, também sobre os papos que ele teve com o Alisson, que ele conhece aí desde as categorias de base da seleção, e, claro, sobre a sua forma física. Então, vamos ouvi-lo. Estou me sentindo muito feliz, agradeço a Deus que tudo deu certo, que eu pude chegar agora no início do ano. Estou muito feliz que isso tudo acabou e acabou da melhor maneira. De eu poder chegar a um grande clube, um clube que desde os primeiros dias que soube da minha situação, do treinador ao presidente, todos mostraram super aberto para me receber. Desde quando começou as conversas, eu me senti super orgulhoso de poder estar representando um clube trimundial, um clube de grande história, um clube gigante no mundo inteiro. Então eu estava muito ansioso. De acordo com as semanas de trabalho, eu vou me adequando aqui à equipe técnica e todo o staff do São Paulo. Eu acho que com os treinos e os jogos a tendência é que a gente melhore cada vez mais fisicamente e ter ritmo de jogo. Só vamos ter plenas forças nas pernas e bem fisicamente de acordo com os jogos e os treinos. Pois bem, aí o Wendel falando da sua condição física, o último jogo dele pelo Porto aconteceu em outubro do ano passado, então são alguns meses aí para ele conseguir recuperar a boa forma, as condições físicas, apesar de atleta sempre treinar bastante, ele estava treinando normalmente no Porto. Ele vai acabar tendo uma briga por posição aí com o Enzo Dias, que foi contratado por empréstimo junto ao River Plate, já assumiu a titularidade, afinal o São Paulo estava sem o lateral esquerdo de posição, sem contar com a base. E quando o Wendel de fato chegar, vai ter que brigar por essa posição. Tá certo, Mi? Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações do São Paulo, nova camisa chegando por aí. Valeu, Má. Obrigada. Diga, José Paz. Primeiro, desejar boa sorte para Marina lá no São Paulo. Dizer que quando eu tava aí no São Paulo, viu, Marina? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Brasil. Quero ver se a Marina vai trazer boa sorte lá, hein? Quero ver se é metendo pressão na Marina. Brincadeira, Marina é minha amiga. Ó, o negócio é o seguinte, o Wendel eu achei uma baita contratação, achei uma excelente contratação por parte do São Paulo, que estava precisando reforçar ali a lateral esquerda, né? Só estava com Enzo Dias, jogador que veio lá do River Plate, e o Wendel, ele estava recentemente na Copa América, representando a seleção brasileira. Então, em tese, chega para resolver o problema ali da lateral. O Enzo Dias também se mostrou um bom jogador, tem a raça argentina, aquela coisa bacana, mas o Wendel, eu entendo que se chegar jogando a bola que ele pode jogar, chega para ser titular desse time do São Paulo, e aí vai ficar bem bacana ali a zaga do São Paulo. Entendo que ainda precisa contratar um lateral direito para fechar esse elenco, esse time, mas o Wendel eu achei uma excelente contratação por parte do São Paulo, viu, Garrafa? Como nome, é um nome que vem para pegar a camisa titular e sair jogando, e a torcida é que isso se reflita dentro de campo. Essa é a dúvida. Isso vale para qualquer jogador, né? Porque o antes, você imagina, de repente as coisas ou dão ou não dão liga, mas tem tudo para dar certo, porque é uma contratação importante para o São Paulo, é um jogador que chega já com um currículo invejável aí, em padrão de futebol brasileiro, é um baita reforço. Além de setorista novo, o São Paulo também tem novidade no uniforme, é isso, Má? É isso mesmo, Mil. São Paulo lançou
ontem a sua primeira camisa para a temporada 2025, uma camisa predominantemente branca, com alguns detalhes que fazem referência ao Mundial conquistado em 2005, diante do Liverpool por 1-0. Portanto, essa camisa, como eu disse, predominantemente branca, tem alguns detalhes em referência ao Mundial lá de 20 anos atrás. Em dezembro desse ano, São Paulo, então, completa 20 anos do tricampeonato mundial. Enquanto as imagens vão passando aí para vocês, eu vou dizer então que a camisa é branca, tem a cola V do lado direito, na manga direita tem aí os riscos tricolores também e alguns detalhes, como eu disse, que fazem referência a essa competição que o São Paulo ganhou pela terceira vez. Por exemplo, na gola, na parte de trás, tem exatamente o minuto que o Mineiro fez o gol que deu a vitória ao São Paulo por 1-0 diante do Liverpool, 26-03, aí o tempo em que o Mineiro fez esse gol. Dentro da camisa também tem em japonês, por exemplo, tu és forte, tu és grande, na parte de trás do escudo também tem um é bom, um é pouco, dois é bom, três é São Paulo, enfim, todas essas situações aí fazendo referência ao Mundial. Lembrando que Lugano, o mineiro que fez o gol aí do título, e também o Josué, que foram super importantes para essa conquista, estiveram no Japão para esse material de divulgação aí do São Paulo. Então essa é a camisa número 1, a camisa número 2, a listrada, ainda não foi divulgada nenhuma imagem, e hoje caiu aí nas redes uma provável, uma possível, suposta camisa 3 do São Paulo, que seria preta e também com a gola com botão, detalhes em dourado, e que parece fazer referência à camisa do Rogério Ceni, que inclusive foi eleito o melhor homem do jogo, aí, melhor jogador nessa final contra o Liverpool. São Paulo deve estrear a camisa número 1 diante do Mirassol às 7h30 no estádio do Morumbi, válido aí pelo Campeonato Paulista. São Paulo que vem para se recuperar da derrota no Sansão, primeira derrota da temporada, seja contando o Paulistão, seja contando os amistosos lá nos Estados Unidos. E a boa notícia para o torcedor é que Alan Franco, que havia sido poupado do clássico no final de semana, treinou normalmente e deve ser a novidade, vamos dizer assim, deve retornar para o time titular do São Paulo. Eu achei lindas as camisas. Bom, a preta, se não for de verdade, eles têm que fazer porque é maravilhosa. E eu gostei muito da branca também. Parabéns, São Paulo, arrasou. Porque lembra aquela da fumaça lá? Não tinha sido tão legal. Essa aí é linda e essa eu gostei muito. E vocês? Essa branca aí tá maravilhosa. Maravilhosa. Vamos comprar para dar de presente de mesa redonda. Inventou a roda. Foram mudanças pontuais Linda, na número 1. Na número 1. Olha. Tá muito dentro do que é, obviamente, a camisa do São Paulo. Aí você muda em detalhes. Essa, como a Marina disse, pode ser uma alusão aí a uma camisa que o Rogério Ceni tinha. Tudo bem, mas a camisa número 1 muito bonita, só com uma ressalva. As pessoas têm que entender, né, os fabricantes de uniformes, o número atrás? Que o número é uma identificação, o número não é um enfeite. O número é uma identificação para quem vai ao estádio, tá lá na arquibancada, lá em cima, enxergar o número do jogador e identificar. Hora de falar sobre o São Paulo e seu novo avião. O Tricolor terá um avião particular próprio para se deslocar ao longo da temporada. A avaliação é de que isso vai garantir economia de dinheiro, de tempo e garantirá também, e o principal, comodidade para os atletas. Esse avião é um Boeing 737-700, que não será comprado pelo São Paulo e sim alugado. Inclusive, o modelo já está no Brasil, passando por uma série de adaptações. Em vez dos 140 lugares habituais, ele vai ter 64 assentos, todos da classe executiva, para que os jogadores possam descansar durante as viagens. O São Paulo ainda contabiliza uma série de outras vantagens, como, por exemplo, uma economia de 23% com gastos em logísticas. O São Paulo ainda imagina que vai ser capaz de comercializar a adesivagem do avião, que vai virar motivo de fotos e postagens em tudo quanto é lugar, isso sem contar na autonomia para se deslocar para vários cantos de toda a América do Sul. A ideia é que esse avião esteja à disposição ainda no primeiro semestre, informação divulgada pelo pessoal da Trivela. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo então hoje, né, contra o Mirassol, jogando em casa no Morumbis. E a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alice, Pablo Maia, Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Então essa é a provável escalação, né, do São Paulo. Então o quarteto vai ser mantido, né, pessoal, para esse jogo de hoje. Na minha opinião, jogando em casa não é tão ruim nessa opção, mas fora de casa, né, eu acho que o Zubeldia tem que mudar
até porque aquele jogo contra o Santos, né, o São Paulo deixou muito espaço ali no meio campo, aí complica, né? E eu vejo alguns comentaristas criticando, né, pessoal, a atuação do Ferreirinha e do Eric no último jogo contra o Santos. Realmente, né, eles não se saiu tão bem, mas esquece de falar, né, pessoal, que o Rafael também não foi bem, o Igor Vinícius não acerta um cruzamento, né, faz tempo isso, o Sabino fez um péssimo jogo contra o Santos, como o próprio Luciano, que faz sim alguns gols importantes, mas não se destaca muito bem, né, pessoal, nessa posição. O Caleri, que vive uma má fase ali de centroavante, mas eu ainda acho, né, que o Caleri é muito importante, até porque o André Silva não é mais jogador que ele, na minha opinião. Vamos ver se o Rian Francisco vai começar a se destacar, né, para tomar esse lugar de centroavante ali, mas vejo como pouco provável, né, porque o Zubeldia não dá oportunidades, né, pessoal, para esses jovens jogadores. A gente viu o William Gomes, né, que saiu praticamente sem ter muito espaço, depois daquele mau jogo lá contra o Botafogo, ele vinha se destacando, né, mesmo assim o Zubeldia praticamente não colocou ele mais em campo, sempre no final do jogo. E a venda, né, do atacante William Gomes e o empréstimo do lateral direito Moreira ao Porto, em acordos selados na semana passada, geraram críticas, né, ao São Paulo pelos valores envolvidos. Ao GE, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, defendeu os negócios e indicou que o clube corria o risco, né, de ver esses valores caírem durante a temporada em que o jovem formado em Cotia teria poucas oportunidades, né, no time principal. Com 18 anos, William Gomes foi vendido ao Porto por 55 milhões de reais e o São Paulo ficou com 20%, né, dos direitos econômicos do jogador e ainda tem direito a mais 1 milhão de euros, né, por metas. Já Moreira, de 20 anos, foi emprestado sem custos ao clube português, com uma cláusula de compra de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais ao fim do contrato. Então, abre aspas aí para o Júlio Casares. Sabe quem planifica o preço? É o mercado. Claro que queria vender por 20 milhões ou por 25 milhões de euros. Mas aí você olha quanto teve de minutagem. E por que não jogou antes? Porque não dava. E chega a ser ridículo, né, pessoal? Na minha opinião, ouvir do presidente do São Paulo que foi uma boa venda, né, uma venda necessária de uma das maiores joias dos últimos anos do São Paulo, William Gomes, por apenas 55 milhões de reais. E o Moreira, né, pessoal, por apenas 12 milhões de reais. Isso se o Porto ainda querer comprar, né, galera? Até porque o São Paulo emprestou de graça o Moreira, não dá para entender. E se ele esteve poucos minutos em campo, foi sim, né, por causa do Zubeldia. Ano passado o William Gomes vinha jogando bem e depois daquele jogo contra o Botafogo, né, que ele foi mal, praticamente não entrou mais em campo. E no fim do Campeonato Brasileiro, né, galera, que ele poderia dar mais oportunidades, porque o São Paulo não disputava mais nada. Ele insistiu com os mesmos, né, pessoal, o Luciano e essa turma toda. Então, que nem eu sempre venho falando, né, o Zubeldia não gosta de utilizar muitos garotos. A gente pode ver agora, né, pessoal, o Rian Francisco vem pedindo passagem, mas sempre entra no final do jogo. O jovem Mike, né, que fez uma boa copinha ali na lateral direita, ele nem testa, né, pessoal? Segue aí com o Igor Vinícius, que praticamente não acerta nada. Agora tem esse Cedric, que não joga praticamente um ano. Então, qual a necessidade de negociar o Moreira praticamente de graça para trazer o Cedric, né, pessoal? Espero que ele consiga fazer uma boa temporada, porque senão o dirigente do São Paulo vai se complicar, assim como o seu treinador. O Casares vem falando direto que o São Paulo está em crise financeira, que não sei o quê. Quando ele assumiu, né, ele sempre falou que em 1, 2, 3 anos o São Paulo já ia disputar, né, com esses vários clubes como Palmeiras, Flamengo, financeiramente. E não é assim que a gente vê, né, galera? Ano passado o São Paulo ficou com um grande prejuízo de quase 200 milhões de reais. E olha, se o presidente do São Paulo continuar desse jeito, é capaz dele superar o Leco, hein, pessoal, e deixar uma dívida ainda maior para o próximo presidente. A grande esperança, né, do dirigente do São Paulo é com essa aprovação do fundo de investimento, o São Paulo vai quitar boa parte, né, das suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50%. E o São Paulo também espera fechar nos próximos dias, né, uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais, né, na base do tricolor, com um contrato que deve durar 10 anos. Na minha opinião, isso sim é um bom negócio, né, pessoal? Até porque o São Paulo vai se tornar a melhor base do Brasil nos próximos anos, né, se essa parceria for para frente.
E se o São Paulo vende 1, 2, 3 jogadores, essas vendas devem ser triplicadas. Mas com isso, né, pessoal, o São Paulo precisa de um treinador que utilize mais os jovens, né, galera? Não deixa sempre eles entrando sempre no final do jogo, faltando 5, 10 minutos, o que não faz muito sentido. Até porque a gente vê o Palmeiras vendendo jogador por mais de 200, 300 milhões de reais. Vê o Flamengo, né, vê até o Corinthians e o São Paulo vendendo uma das maiores promessas por apenas 55 milhões de reais por falta de minutagem. Tá de brincadeira, pessoal, na minha opinião. Isso é porque o treinador não gosta de utilizar a base, é simples. E após perder para o Santos, né, o São Paulo agora vai ter uma grande maratona pela frente. Entre campo hoje, né, jogando em casa no Morumbi contra o time do Mirassol. Depois joga fora de casa contra o Bragantino. Depois tem 2 jogos como mandante, né, mas o jogo vai ser em Brasília, já que o São Paulo alugou, né, o Morumbi pro show da Shakira. Então vai enfrentar a Inter de Limeira na segunda-feira, dia 10, e o Velo Clube, né, na quinta-feira, dia 13, jogando em Brasília. Depois joga fora de casa, né, mais um clássico aí contra o Palmeiras. Depois enfrenta a Ponte Preta em casa no dia 19 e joga fora de casa contra o São Bernardo no dia 23. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.